tudo bem? Eu me chamo Gutenberg, sou terapeuta ocupacional e a convite da Semana Ação AVC, eu vou apresentar para vocês algumas orientações que visam aumentar a independência de pessoas que apresentam sequelas de AVC ou hemiplegia na realização de atividades de vida diária, que são as atividades de automanutenção e autocuidado que as pessoas realizam no seu dia a dia. A gente, inicialmente, precisa entender que, na condição de hemiplegia, a pessoa só pode contar com um dos lados do corpo e, sobretudo, em relação aos membros superiores, né? a um braço, a uma mão. Nesse sentido, existe a necessidade de se adaptar o modo de fazer a atividade e também de se adaptarem os recursos utilizados para a realização das atividades. Outro ponto muito importante que a gente precisa levar em consideração é a dominância da pessoa. Algumas pessoas têm como lado dominante o lado direito do corpo, e aí escrevem e realizam as atividades, sobretudo, ou com mais habilidade com a mão direita ou com a mão esquerda, a depender de cada um. E também dependendo do lado comprometido com o AVC, você pode ter o seu lado dominante paralisado ou não, tá? Então a gente tem que considerar que o nível de dificuldade para realizar atividades que em princípio eram realizadas bimanualmente, elas passarão a ser realizadas, em muitos casos, unimanualmente. E algumas pessoas ainda vão realizar essa atividade unimanual com um membro não dominante, então tem um nível de dificuldade maior. Então, pessoal, a gente vai iniciar os trabalhos aqui com a atividade de escovação de dentes ou de prótese dentária. Essas dicas elas surgiram de acordo com as demandas e necessidades que os pacientes trazem no cotidiano do centro de reabilitação, no ambulatório de terapia ocupacional, quando eles referem à dificuldade desde o início de abrir o creme dental, né? E depois colocar o creme dental na escova e como que faz para escovar a prótese dentária. Então, como no nosso dia a dia isso é tudo feito de um modo muito automático, a gente não se dá conta, é difícil você perceber o nível de limitação que existe numa atividade aparentemente simples. A gente vai partir da ideia de que, como eu já falei, a adaptação é no modo de executar a atividade, mas também nos recursos, ferramentas, utensílios que a gente necessita para desempenhá-la. Então vai precisar de uma adaptação nesses dois campos. E talvez em mais um campo, no campo de tempo. Sobretudo no início, em que está havendo uma reaprendizagem no modo de fazer, você tem que considerar que a pessoa precisa de mais tempo. Então, levem isso em consideração também. O primeiro aspecto que a gente vai trazer aqui é o tipo de creme dental, tá? Do tubo dental. Porque você pode trabalhar com um tubo dental com tampa de rosca, com rosqueamento, ou creme dental de encaixe. Esse aqui é mais simples. Ok? Então vocês deem preferência a esse. Vocês, pacientes, familiares, colegas terapeutas, enfim. E o de rosquear, você também pode utilizar. Mas entenda o seguinte, ele tem um nível maior de dificuldade, mas dá para desenvolver também. Normalmente a gente segura com uma mão e rosqueia a tampa com a outra, tá? Agora, se eu só posso contar com uma mão, o que pode facilitar para mim é o seguinte, treinar de segurar o creme dental com o terceiro, quarto e quinto dedos. Então eu estou aqui substituindo a função da outra mão. E eu vou abrir a tampa com o primeiro e o segundo dedo. Ok? Para fechar do mesmo modo. Você encaixa. E fecha.
Pessoal, outra forma da gente dar estabilidade à escova na hora de colocação do creme dental é utilizando alguns recursos que a gente pode encontrar em casa, tá? Aqui eu mostro uma peça de suporte, de apoio de vidro em banheiro, por exemplo. Aqui é uma peça sem uso, mas repare que ela tem um encaixe aqui em que você pode colocar na pia, percebe? E a escova ela pode ficar aí colocada, então fica difícil dela virar, ok? E aí você pode colocar a pasta sem necessariamente a escova virar. Percebam que em muitos casos o paciente ele prefere colar para garantir maior estabilidade essa peça na própria cerâmica do banheiro, na própria pia. Aí vai depender do desejo de cada um, tá? Mas é uma alternativa viável, ok? Gente, agora uma sugestão para higienização da prótese dentária, tá? Normalmente a pessoa remove a prótese dentária e com a própria escova de dente, com a outra mão, escova a prótese. Eu não tenho uma prótese dentária aqui para servir de modelo, mas eu vou passar a ideia com um recurso que eu sugiro que vocês utilizem para facilitar essa atividade e a pessoa possa desempenhá-la com total independência. Você pode usar uma escova desse tipo e aí vocês escolhem uma cerda mais macia ou não, fica a critério. Mas percebam que ela aqui na base, ela é reta, ok? Então a ideia é que essa escova ela fique fixa na pia. E aí eu dou duas sugestões, fixa ou colada inclusive, ok? Eu dou duas sugestões. Vocês podem usar, cortar, se fosse nesse modelo aqui, como muitas vezes os recursos são confeccionados, eu preferi não trazê-los prontos, para poder passar a ideia de como é feita a adaptação, né? Você pode cortar aqui nas extremidades essas hastes e ele vai ficar reto assim, ó, só com essa superfície aqui. Você cola na pia e após colada na pia, com uma mão só você tira a peça, põe o creme dental antes, claro, e higieniza a prótese dentária. Se você não quiser colar a escova na pia, vocês podem usar como recurso a ventosa, tá? A ventosa ela tem uma fixação boa, ela solta com dificuldade, tá? Mas aí essa escova ela precisaria ser perfurada ou a escova ser colada na ventosa, tá? Porque aí a remoção dela lá na pia ficaria mais prática, ok?